O caso começou de forma aparentemente simples. Um paciente procurou atendimento médico queixando-se de uma pequena lesão na boca que ele acreditava ser apenas uma afta comum. Aparentemente inofensiva, a afta apresentava características um pouco diferentes, como bordas irregulares e coloração incomum, mas nada que despertasse imediatamente grande preocupação. O paciente, um homem na faixa dos 40 anos, relatou que sentia um leve desconforto ao comer alimentos ácidos ou muito quentes, mas nada que impedisse suas atividades diárias. O médico responsável pelo atendimento inicial decidiu realizar um exame detalhado da cavidade oral, tirando fotografias e solicitando uma série de testes laboratoriais, incluindo uma biópsia da lesão, apenas por precaução. Embora muitos casos de aftas sejam tratados com pomadas e cuidados simples, o histórico do paciente e a aparência atípica da ferida fizeram o médico suspeitar que algo mais sério poderia estar ocorrendo. Capítulo 2. A biópsia revelou algo completamente inesperado. Em vez de se tratar de uma simples afta, os resultados mostraram a presença de células com características incomuns que necessitavam de investigação adicional. A equipe médica se reuniu imediatamente para discutir os próximos passos, envolvendo especialistas em oncologia oral e patologia. Para o paciente, a notícia foi um choque. Ele jamais imaginara que uma simples afta pudesse se transformar em algo que exigisse atenção tão intensa. A clínica entrou em contato com laboratórios externos para confirmar os resultados e descartar qualquer possibilidade de erro, pois a natureza da descoberta era realmente surpreendente. A análise avançada trouxe à tona detalhes sobre mutações celulares que até então não eram comuns em casos semelhantes. A situação deixou todos os profissionais envolvidos em alerta, pois o que parecia um caso rotineiro havia se tornado uma investigação complexa, que exigiria tempo, cuidado e precisão. Capítulo 3. Enquanto isso, a equipe médica começou a mapear todos os fatores que poderiam ter contribuído para o desenvolvimento da condição. Histórico de saúde, dieta, hábitos de higiene bucal, exposição a produtos químicos e até fatores genéticos foram cuidadosamente analisados. Cada detalhe era registrado, pois o objetivo era compreender não apenas o diagnóstico imediato, mas também as possíveis causas subjacentes. Os médicos também alertaram o paciente sobre a importância de manter acompanhamento constante, monitorando qualquer alteração na lesão ou surgimento de novas manifestações. Embora o cenário pudesse gerar ansiedade, a equipe buscava transmitir segurança, explicando que o diagnóstico precoce e a investigação detalhada eram essenciais para qualquer tratamento eficaz. O caso, que começou como uma simples suspeita de afta, rapidamente se transformou em uma história de alerta médico e investigação científica, mostrando que pequenas mudanças no corpo podem esconder descobertas inesperadas. Capítulo 4. À medida que os exames avançavam, novos especialistas foram chamados para avaliar a situação, incluindo odontologistas especializados em lesões complexas e patologistas com experiência em casos raros. Cada reunião trazia novas hipóteses, debates sobre a interpretação dos resultados e discussão sobre protocolos de tratamento. A atenção dedicada ao paciente era extrema. Cada passo, desde coleta de amostras até análise microscópica, era documentado com precisão. A descoberta inesperada despertou interesse não apenas dentro da clínica, mas também entre profissionais de outras instituições, que viam naquele caso uma oportunidade de aprendizado e estudo de condições pouco frequentes. O paciente, por sua vez, acompanhava todo o processo com curiosidade e apreensão, aprendendo detalhes sobre sua própria saúde que jamais imaginara. O que parecia ser uma simples visita de rotina se transformou em uma experiência profunda de conhecimento médico, revelando que até pequenos sintomas podem conter surpresas significativas. Capítulo 5. Com o passar dos dias, os médicos conseguiram identificar a natureza exata da condição. A lesão, embora inicialmente parecesse uma afta comum, apresentava características de um crescimento benigno, mas raro, que poderia evoluir se não tratado adequadamente. Isso significava que, embora não fosse maligno, o acompanhamento contínuo era imprescindível. O paciente recebeu instruções detalhadas sobre cuidados diários, higiene bucal e sinais de alerta que deveriam motivar contato imediato com a equipe médica. Além disso,
Estudos adicionais foram recomendados para descartar a presença de condições associadas. O caso rapidamente ganhou destaque interno, sendo compartilhado em reuniões clínicas para treinamento de novos médicos e como exemplo de como diagnósticos aparentemente simples podem esconder descobertas inesperadas. Para o paciente, o aprendizado foi intenso. Ele entendeu a importância de observar mudanças sutis no corpo e buscar atenção profissional, sempre que algo foge do padrão habitual. A investigação avançou com a colaboração de laboratórios especializados em genética e biologia molecular. Amostras da lesão foram submetidas a análises detalhadas, incluindo sequenciamento de DNA, testes de expressão genética e pesquisa de possíveis mutações raras. Cada resultado gerava novas questões, exigindo reuniões constantes entre médicos, patologistas e cientistas. A equipe buscava não apenas confirmar a natureza do crescimento, mas também entender possíveis fatores de risco associados, desde predisposições genéticas até influências ambientais. O paciente, embora ansioso, recebia explicações detalhadas sobre cada procedimento, compreendendo que cada teste era essencial para construir um panorama completo. A complexidade do caso surpreendeu até os especialistas mais experientes, pois muitas características da lesão eram atípicas e pouco documentadas em literatura médica. Capítulo 7. Enquanto os testes prosseguiam, os médicos decidiram realizar uma imagem detalhada da região afetada, utilizando exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. O objetivo era mapear completamente a extensão da lesão, verificar a profundidade do tecido afetado e planejar possíveis intervenções sem comprometer estruturas vitais da boca e garganta. Esses exames forneceram dados precisos sobre a composição da lesão e revelaram pequenas áreas de infiltração que exigiriam atenção constante. A equipe médica discutiu alternativas de tratamento, ponderando riscos e benefícios de abordagens cirúrgicas versus monitoramento conservador. A decisão final foi tomada com base no princípio de maximizar a segurança do paciente, preservando ao máximo sua qualidade de vida. Capítulo 8. A notícia da descoberta inesperada chamou a atenção de outros profissionais de saúde em diferentes regiões. Vários médicos e clínicas solicitaram acesso a relatórios detalhados para entender melhor o caso e avaliar se poderiam haver situações semelhantes não identificadas em seus pacientes. A repercussão científica começou a se formar, e o caso passou a ser estudado como um exemplo de diagnóstico precoce e investigação multidisciplinar. Ao mesmo tempo, o paciente se tornou um participante ativo, fornecendo informações detalhadas sobre seus hábitos, histórico familiar e sintomas prévios, ajudando a equipe a construir um perfil completo e preciso. Capítulo 9. Durante o acompanhamento, os médicos descobriram que fatores aparentemente triviais, como pequenas alterações na dieta e rotina de higiene, poderiam influenciar a evolução da lesão. Eles instruíram o paciente sobre mudanças comportamentais que auxiliariam no controle do quadro e reforçaram a importância de visitas regulares para monitoramento. Esse cuidado multidimensional refletia a complexidade do caso, mostrando que nem sempre um sintoma simples indica um problema simples. Cada detalhe se tornava uma peça no quebra-cabeça, essencial para prever possíveis complicações futuras. Capítulo 10. Ao longo das semanas seguintes, os resultados finais da investigação foram consolidados. Confirmou-se que a lesão era benigna, mas extremamente rara, e que sua identificação precoce permitiu a aplicação de medidas preventivas eficazes. O caso tornou-se referência para a clínica e um exemplo de alerta para outros profissionais. Pequenas mudanças no corpo podem ocultar descobertas surpreendentes. Para o paciente, a experiência transformou a percepção sobre saúde, reforçando a necessidade de atenção a sintomas aparentemente insignificantes. O impacto emocional, combinado com o aprendizado científico, consolidou o caso como uma história de investigação médica detalhada e minuciosa. Nos meses seguintes, a equipe médica decidiu expandir o estudo para investigar fatores genéticos que pudessem ter contribuído para o surgimento da lesão. Amostras de sangue e saliva foram analisadas em busca de mutações
mutações raras, marcadores de predisposição e variações genéticas que poderiam explicar o desenvolvimento incomum da condição. Cada teste era realizado com rigor e os resultados começaram a revelar correlações intrigantes. Pequenas alterações em genes ligados à regeneração celular e ao sistema imunológico mostravam padrões que poderiam predispor a lesão a se formar, mesmo em indivíduos sem histórico familiar evidente. A análise detalhada trouxe insights valiosos não apenas para o caso do paciente, mas também para futuras pesquisas médicas, abrindo caminhos para entender como pequenas alterações genéticas podem gerar manifestações clínicas aparentemente simples, mas complexas em sua origem. Capítulo 12. Paralelamente à investigação genética, os médicos estudaram possíveis influências ambientais. Fatores como exposição a produtos químicos, mudanças de temperatura, estresse e hábitos alimentares foram meticulosamente registrados. Cada detalhe fornecia pistas que poderiam ajudar a explicar a raridade do caso. Descobriu-se, por exemplo, que pequenas variações na higiene bucal e na alimentação poderiam influenciar o microambiente da boca, tornando certas regiões mais suscetíveis a inflamações incomuns. A equipe orientou o paciente sobre ajustes simples no dia a dia, que incluíam mudanças na escovação, uso de enxaguantes específicos e alterações na dieta, como evitar alimentos ácidos em excesso, sempre com a finalidade de reduzir riscos de complicações e garantir a estabilidade da lesão. Capítulo 13. Com todos os dados reunidos, os especialistas realizaram uma reunião multidisciplinar para definir protocolos de acompanhamento de longo prazo. A decisão foi adotar monitoramento contínuo, aliado a exames periódicos de imagem e análises laboratoriais regulares, garantindo que qualquer alteração futura fosse detectada de imediato. O paciente passou a participar ativamente desse processo, mantendo registros detalhados de sintomas, sensações e pequenas mudanças no corpo. Essa abordagem permitia à equipe médica criar um histórico completo, aumentando a precisão das avaliações futuras e fortalecendo a relação de confiança entre paciente e profissionais de saúde. Capítulo 14. Enquanto isso, a história do caso começou a chamar a atenção de instituições acadêmicas. Médicos de outras cidades e até de outros países pediram permissão para estudar os dados, com o objetivo de publicar artigos e compartilhar conhecimento sobre condições raras. A clínica que acompanhava o paciente se tornou referência em investigação de lesões incomuns, mostrando como a atenção a detalhes aparentemente pequenos pode gerar descobertas surpreendentes. O paciente, por sua vez, experimentava uma mistura de curiosidade e alívio ao perceber que algo tão rotineiro quanto uma afta poderia ensinar tanto a ciência. Capítulo 15. No acompanhamento contínuo, os médicos identificaram pequenos sinais de regeneração e estabilização da lesão. A combinação de monitoramento, ajustes comportamentais e acompanhamento genético parecia ter efeito positivo. O paciente aprendeu a reconhecer alterações sutis em seu corpo, entendendo que a prevenção e a atenção constante são tão importantes quanto qualquer intervenção médica. Esse caso passou a servir como exemplo de como a medicina moderna pode unir tecnologia, pesquisa e cuidado humano para lidar com situações inesperadas, transformando experiências comuns em lições valiosas para pacientes e profissionais. Com o tempo, os médicos decidiram aprofundar o estudo do microbioma oral do paciente. Amostras de saliva foram analisadas para identificar a presença de bactérias específicas que poderiam estar relacionadas ao surgimento da lesão. Os resultados foram surpreendentes. Algumas espécies bacterianas, normalmente inofensivas, apresentavam padrões de crescimento atípicos, possivelmente desencadeando respostas inflamatórias incomuns. Essa descoberta acrescentou uma nova dimensão ao caso, mostrando que fatores microbianos podem interagir com predisposições genéticas e hábitos cotidianos, resultando em manifestações clínicas raras. A equipe elaborou um plano para equilibrar o microbioma, com recomendações de probióticos específicos e ajustes na dieta do paciente, sempre acompanhados de monitoramento rigoroso para evitar efeitos adversos. Capítulo 17. À medida que o paciente seguia as orientações médicas, observou mudanças sutis na região da lesão. O desconforto começou a diminuir e a aparência da ferida apresentou sinais claros de estabilização. Cada consulta se tornava uma oportunidade de aprendizado para a equipe médica. Os médicos documentavam alterações mínimas, avaliavam a eficácia das intervenções e ajustavam recomendações conforme necessário. Esse processo detalhado transformou o caso em
em um estudo vivo, permitindo observar a interação entre fatores genéticos, ambientais e microbiológicos em tempo real. Para o paciente, cada progresso reforçava a importância do acompanhamento constante e da cooperação ativa com os profissionais de saúde. Capítulo 18. Com os dados coletados, os médicos prepararam um relatório detalhado que seria submetido a revistas científicas especializadas. O objetivo era compartilhar o conhecimento adquirido e permitir que outros profissionais pudessem identificar casos semelhantes precocemente. A repercussão começou a se expandir. Acadêmicos e clínicos de várias partes do mundo mostraram interesse, e o caso foi citado em conferências internacionais sobre saúde bucal e diagnóstico precoce de lesões raras. Para a equipe médica, essa era uma validação de que o rigor, a atenção aos detalhes e a abordagem multidisciplinar tinham valor não apenas para o paciente, mas para toda a comunidade científica. Capítulo 19. Ao final do acompanhamento, ficou claro que o paciente havia alcançado uma estabilidade completa da lesão. Nenhuma progressão negativa foi observada e todas as análises confirmaram a natureza benigna da condição. A experiência deixou marcas profundas. O paciente desenvolveu maior consciência corporal, passou a valorizar consultas regulares e adquiriu hábitos de higiene mais rigorosos. Para os médicos, o caso reforçou a importância de olhar além do aparente e considerar múltiplas dimensões de fatores que influenciam a saúde. A combinação de genética, microbioma e hábitos cotidianos mostrou-se decisiva para compreender a complexidade do corpo humano. Capítulo 20. O caso, que começou como uma simples suspeita de afta, transformou-se em um marco de investigação médica. Ele demonstrou que sintomas aparentemente banais podem ocultar descobertas inesperadas, exigindo atenção detalhada, colaboração interdisciplinar e acompanhamento contínuo. Além disso, serviu como alerta para pacientes e profissionais. Nunca subestime alterações sutis no corpo. A história foi documentada extensivamente, compartilhada em conferências e usada como referência em treinamentos médicos, consolidando-se como exemplo de como a medicina preventiva, aliada à investigação minuciosa, pode salvar vidas e gerar conhecimento valioso. Para o paciente, o aprendizado foi profundo. Um simples desconforto oral revelou um mundo de descobertas, cuidado e ciência, mostrando que a atenção e a ação precoce são sempre a melhor abordagem.